E não sei se ficou na sua cabeça, se você conseguiu entender o significado de atitude. Às vezes a gente usa popularmente de forma errada, né? É como se a atitude fosse uma ação por ela mesma, né? Mas se você prestar atenção, sempre que a gente usa a palavra atitude, você tem a ver com uma reação, na verdade, né? Uma reação daquilo que você... fulano não tomou uma atitude, né? Tem muito a ver com a forma de pensar e reagir, né? E às vezes a gente nem calcula como a gente vai ter as nossas atitudes. E é exatamente isso. Você como crente, você como cristão, nós, né, como crentes e como cristão, precisamos aprender o que a gente pode se preparar, ou a forma que a gente pode se preparar para ter atitudes corretas, né? Atitudes que agradam a Deus, né? E pensar nas atitudes que temos tomado no dia a dia, seja no ministério, seja no trabalho, seja com a família. E assim, só eu quero trazer de volta umas pinceladas, né, do que foi falado semana passada, só para a gente junto pegar aqui o ônibus andando, né, e pegar a carruagem de novo e entrar nas engrenagens também, né. Lembrando que a atitude é geralmente como a gente vê ou se sente em relação a coisas ou a pessoas, né. É um filtro que a gente tem que vai nos amoldar a forma como a gente vê a vida e reage às coisas. Então, pensando nisso, existe a atitude do mundo e existe a atitude cristã. No que a atitude cristã minha e sua deve se diferenciar, né? Primeiramente porque é a maneira como a gente aborda a vida. Então o cristão ele tem que viver como um cristão, certo? Ele não pode se amoldar ao padrão deste mundo, né? Então, quais são os valores que a gente tem? Então a gente tem que alinhar esses valores aos ensinamentos bíblicos, né? Ensinamentos da palavra de Deus. Esse é um grande desafio para nós, tá bom? E agora em relação ao líder, né? Qual é a atitude de um líder, né? A atitude que um líder adota, ela molda significativamente as suas respostas, as suas escolhas e seus compromissos. Então, como que eu reajo ao que as pessoas me falam, ao que elas fazem? Como que eu escolho? Quais as escolhas que eu tenho no meu dia a dia? O que eu vou fazer hoje? O tempo que eu vou gastar com o Senhor? Como eu vou investir na vida dos outros? Ou como eu vou gastar minha vida correndo atrás de dinheiro, né? Tudo isso são as nossas escolhas que estão ligadas às atitudes que vêm do nosso coração. E principalmente o nosso compromisso. A gente sabe que o nosso compromisso não é com uma igreja, não é com uma pessoa, não é com um patrão, mas é com Cristo, né? Então pensa muito nas nossas ações diárias que são moldadas por nossas atitudes. Nossas atitudes são moldadas pelas nossas ações diárias, assim vai, né? A gente começa a pensar em como a gente tem agido, reagido, pensado e escolhido em nosso compromisso, tá bom? Então, e aí nós usamos um texto básico que eu quis pincelar ele novamente, deu uma colorida nele. Esse texto eu gosto muito, ele é muito lindo, né? Filipenses capítulo 2, né? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Então isso aqui são atitudes do coração. Se o seu coração tem uma atitude egoísta, de vaidade, né? Tá indo contra uma atitude de cristã e de um líder cristão, né? Agora, mas humildemente, isso é uma atitude de quem é humilde, né? De quem considera, o que é ser humilde? O próprio texto vai dizer aí, né? Considerem os outros superiores a vocês, isso que é ser humilde. Não é só dizer que é humilde, usar uma roupa rasgada, né? Ou andar com um carro velho, né? Ou andar a pé. Tem homens que são milionários, mas andam de metrô, andam de ônibus, né? Mas isso não é ser humilde, só isso, né? Mas é como você considera os outros superiores a você. Tem gente que é pobre e não é humilde, né? Arrogante. Já encontrei morador de rua arrogante. Se alguém aqui já trabalhou com morador de rua, sabe disso. Tem morador de rua que é arrogante e não aceita ajuda, né? Não quer ser ajudado, né? Cada um cuide. Então, uma atitude também cristã é aquele que cuida, aí olha o azulzinho, né? Cuida do interesse dos outros. Mas se você cuida só dos seus, é uma atitude não igual de Cristo, né? Então a gente tem que ter seja a atitude, ou seja a reação de vocês, seja as escolhas de vocês, né? Seja as respostas de vocês semelhante à mesma que Cristo. Tanto que Cristo demonstrou enquanto estava aqui na Terra, né? Como Cristo reagiria. Então, por exemplo, Cristo não andou de ônibus, certo? Eu acho que não. E aí,
de repente todo mundo está pulando a roleta do ônibus, uma coisa simples. Aí você fala, Cristo nunca esteve aqui para dizer se eu posso pular a roleta ou não. Então, mas é a gente entender o que Cristo faria, né? Se ele tivesse aqui. Ele não pularia a roleta por diversos princípios apresentados na palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente pensa em atitude nossa, não é somente sobre o que Cristo fez, mas é sobre o que Cristo faria ou aquilo que agrada a Cristo, né? Aí o versículo 6, né? Qual foi a atitude de Cristo? Cristo não considerou o poder dele, os direitos dele. Então a atitude de Cristo é você abrir mão dos seus direitos, você abrir mão do seu poder, do seu status, né? E ele esvaziou-se a si mesmo. Que coisa difícil, né? Tanto que Jesus vai falar, o que ele diz lá, né? Quem quer me seguir, faça o que primeiro? O que a palavra do Senhor diz? Aquele que quer me seguir, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Isso exatamente, isso é esvaziar, né? Isso é esvaziar de si mesmo, você negar a si mesmo, você abrir mão, né? Claro que Cristo não abriu mão do pecado porque ele não tinha, mas ele abriu mão daquele que ele tinha. Nós, para seguir a Cristo, precisamos abrir mão de nós mesmos, né? Cristo, ele agiu, ele teve a atitude de ser servo. Então, quando a gente fala em atitude, a gente pensa atitude como uma ação, mas na verdade, a atitude de um servo vai fazer com que ele ajude uma pessoa, com que ele ofereça água para alguém. Essas vão ser as ações, né? Então, a atitude de um servo vai fazer com que eu tenha ações. Então, quando você pensar em atitude, pense no que o seu coração coloca à frente e isso vai gerar as ações que você vai ter, né? Então, quando você pensa a atitude de um servo no contexto familiar, eu vou ajudar a lavar uma louça, eu vou ajudar a fazer isso e aquilo, isso é a atitude de um servo. Na igreja, a atitude de um servo, vou ajudar o irmão, né? Vou ajudar a receber alguém, vou ajudar a servir um copo d'água, né? A atitude de um servo, né? A atitude de considerar os outros superiores. No trânsito, como eu vou agir, com os meus filhos, como eu vou agir com eles, né? Então não pense em atitude como uma ação, mas como um princípio que leva a uma ação, tá bom? Então eu espero que você esteja lembrando disso, né? Por exemplo, qual mais atitude Cristo teve? Olha aí no texto, no versículo 8, olha lá em azul, tá vendo? Humilhou-se. Essa foi a atitude dele se humilhar. Mas como que ele se humilhou? Ele sofreu, ele foi crucificado, foi despido, foi envergonhado, né? Isso foi a humilhação dele. Só o fato de Cristo ter se tornado homem já foi uma humilhação. Cristo foi obediente, então a atitude de obediência. Mas o que ele fez? Qual foi a ação? A ação foi morrer, morte de cruz. Então eu espero que vocês tenham entendido essa relação da palavra atitude. A atitude é a predisposição, é o que o meu coração tem em cima daquilo que eu estou disposto a fazer, tá bom? E aí vocês vão me ajudar, tenta lembrar aí, né? Temos aí 7 corações que são atitude da liderança cristã. Você tenta não olhar para nada que está escrito seu e tenta lembrar aí de alguma palavra que essas figurinhas elas representam. Vamos lá, me ajuda aí. Quais são as atitudes práticas daqueles que são líder cristão? Pode falar. Não entendi. Servo, isso. Fernanda, pode falar de novo, desculpa. Servir, joia, é o primeiro aí, né? Servir, joia, que mais? Que mais nosso coração, qual a atitude que deve ter no nosso coração? Amor. Isso. Qual figurinha que é aí? Gentileza é a segunda. Isso. Humildade, gentileza. A última figurinha lá, o amor, né? Tem o coração com a cruz. Que mais? Tem mais 4 no meio aí. Humildade. A humildade, né? Joia. Qual mais que vocês conseguem lembrar? Permissão. O 5 é capacitar e delegar. Capacitar e delegar. Joia. Aí lembrou, né, Mário? Mais fácil. Perfeito. Cada um podia falar o seu, né? Já ia ajudar. Muito bem.
primeiro ali, né? A ideia de... Não deu pra ouvir. Ah, você não desculpa, o que você falou? Oração de compaixão e perdão. Compaixão e perdão, perfeito. Então, essa é a atitude da nossa liderança, né? Ter esse, primeiramente, um coração disposto a servir, né? Um coração disposto a ter a humildade, né? Tá aí o rapaz abaixando. Interessante que a palavra humildade, gentileza, né? É de rebaixar mesmo, né? Você se abaixar ao nível do outro, né? Considerar o outro superior. A ideia de um coração também que tem uma atitude, né? Que tem compaixão e perdão. Se coloca no lugar do outro, o coração está ligado, né? E perdoa, porque sabe que eu posso pecar, então você pode pecar. É um coração também que íntegro e verdadeiro, né? Que busca ser sempre íntegro e verdadeiro com as pessoas. Então, se ele tem esse coração, dele não vai sair mentira nem sem querer, né? Um coração que entende que não faz tudo sozinho, mas ele quer capacitar e distribuir a tarefa. Ele não é a última bolacha do pacote, né? É um coração que divide as cargas também, né? É mordomia e responsabilidade com aquilo que Deus nos deu. Não é meu, eu cuido, né, daquilo que Deus me deu, seja tempo, seja pessoas, seja recursos. E por fim, um coração, amor e sacrifício, né, como Cristo nos ensinou. Muito bem. E aí, a gente falou um pouco sobre o impacto da atitude, né? E a gente sabe o seguinte, a verdade é, queira você ou não, nós impactamos as pessoas. As pessoas estão olhando para nós. Mesmo se você for aquela pessoa que fica quietinha no cantinho, você vai impactar algumas pessoas, né? E como líder, como responsável por ministério, o que for, pastorado, ou o que for que você estiver fazendo, você vai trazer a sua atitude, as suas atitudes vão impactar. A pergunta é, você está impactando de uma forma boa ou forma ruim, né? E a gente viu que, olhando até para a questão do Números capítulo 13, a gente viu ali a história dos 12 espias, né? No qual 10, na verdade os 12 vão lá, passam aqueles 40 dias olhando, voltam, trazem um cacho de uva tão grande, né? Que tem que ser carregado por 2 pessoas, a terra era muito maravilhosa, tudo aquilo. E aí você tem aqueles 12 espias, né? No qual 2 são Josué e Caleb, e os outros 10 ninguém lembra o nome, mas era um de cada tribo. E aí alguns vão trazer a atitude do coração deles, de 2, vão ser uma atitude boa, que vão mostrar as possibilidades, vão mostrar o que Deus, a obediência, vão mostrar as coisas boas que viram, que acreditam e o que eles querem levar o povo a fazer. Enquanto isso, 10, lembra que nem sempre a maioria tem o pessoal diz aquele ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não é verdade. O povo, inclusive o povo gritou, crucifica, né? Mas atitudes ruins, né, dos 10, pensaram só nas impossibilidades, não é possível, tem homens grandes, tudo aquilo, né? Eles não acreditam e o impacto é totalmente negativo, leva o povo inteiro a pecar. Então o que eu queria que você pensasse você consegue observar como é que tem sido as suas atitudes perante as pessoas, na sua família, no seu bairro, como tem sido suas atitudes na igreja, no grupo de célula, no grupo de jovens, adolescentes, como é que tem sido suas atitudes? Tem impactado como as pessoas, boa ou ruim? E é em cima disso que a gente precisa trabalhar. Nem todo mundo é perfeito, ninguém é perfeito na verdade, e nós precisamos entender realmente, né? Como mudar nossas atitudes, né? Como trazer essa mudança. Por que também? Porque a gente sabe que a nossa atitude ela vai afetar como nós vemos as coisas. Então, vamos voltar de novo, né? Temos aqui Josué e Caleb e os outros aqui, né? Os outros 10 aqui com atitudes diferentes. E aí, a gente já viu, só estou repetindo, né? A gente viu que aqueles 10 se viam como nós éramos como pequenos gafanhotos, né? Podendo ser esmagados com um pé, né? E se a nossa atitude também é essa ruim, a gente vai ver os outros, né? Ou os problemas, os desafios como muito maior, né? Você é aquela pessoa que faz tempestade em copo d'água, né? Que
vê um problema e enxerga ele muito maior, né? Só vê os problemas. E é o caso dos 10 ali, né? Os 10 espias. E por fim, a maneira que você vê Deus. Olha como é importante, queridos, né? As nossas atitudes. Com o nosso grupo que a gente está servindo, com a nossa família. A gente pode contaminar as pessoas, inclusive a enxergar nós mesmos. Eles conseguiram fazer o povo enxergar que eles eram pequenos gafanhotos. E se esqueceram que eles tinham, 40 anos atrás, eles tinham conquistado o maior império que existia, um dos maiores impérios, que era o Império Egípcio. Conseguiram sair de lá com riqueza, conseguiram sair de lá vivos. Passaram 40 anos sem passar fome. E ainda assim vão chegar agora, nós somos pequenos gafanhotos, porque esqueceram até o tamanho do Deus que eles serviam, né? Então, querido, a atitude, como você responde, como você está preparado para as lutas do seu dia a dia, tem a ver com um coração preparado, com atitudes de servo, de humildade, né, e gentileza, um coração que tem compaixão, um coração íntegro e verdadeiro, um coração que delega, capacita as pessoas, um coração que cuida das coisas com a mordomia que Deus nos deu, e um coração de amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo a você mesmo. Então eu queria muito que você pensasse, né, nesses tipos de coração, qual você talvez tenha se batido mais fraco na sua vida, né? E você pode observar isso como? Com as suas reações. Você lembra do iceberg? Eu já usei uma ilustração de um iceberg numa outra aula, né? O iceberg tem só uma pontinha, né, ali, que aparece na beira do mar, e tem embaixo um grande cubo de gelo, né? Então, às vezes, as nossas ações, aquelas pontinhas, a forma que a gente reage às coisas, murmuração, desânimo, contenda, briga, né? É a ponta do iceberg. E embaixo é a nossa atitude, é o nosso coração. Atitude de... Então, às vezes, a gente vai ter problema, a gente olha só para a ponta, né? Mas a gente tem que olhar para aquilo que Deus quer tratar, que é o meu coração e o seu coração, tá bom? E hoje, eu queria convidar você a abrir, a gente não leu a outra parte, né? A gente só falou, mas a gente não leu. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Números 14. E eu queria pedir para alguém ler para a gente, por favor. Quem puder ler, Números 14, de 1 a 10. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. E disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente, derrotou os deuses que os protegiam, portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedrada, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Muito bem. Você está conseguindo identificar aí a atitude diferente, né? Como era a atitude de Josué e Caleb e como era a atitude dos outros 10, né? Pense nisso, né? Olha que interessante, né? Volta aí para sua Bíblia e eu vou ver aqui um texto no versículo, o mesmo texto, né? Só para a gente atentar um pouquinho, versículo 6.
Olha as atitudes positivas. Obrigado. Vamos olhar aqui no capítulo 14. Olha só a diferença das atitudes de Josué e Caleb e a atitude dos outros 10. A partir de agora, aqui um trecho, começa a mostrar a atitude dos dois, né? O versículo 6, olha só, dá uma olhada. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Tá fechando sozinho. Ah, eu acho que tá clicando aqui. Pronto. 14. Capítulo 14, versículo 6 em diante. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Veja que bem que o nome dos dois vai durar bastante, né? Dentre os que haviam observado a terra, a primeira atitude dos dois, o que eles fizeram? Rasgaram as suas vestes. Por que eles fizeram isso? Mostrou a atitude deles de humilhação, atitude de simplicidade, de quebrantamento mesmo, né? Rasgar as vestes, né? Então olha como eles reagem, né? O povo está lá reclamando e vamos escolher um novo líder, vamos embora, né? Vamos voltar para lá, era melhor ter morrido no Egito. Começa atitudes ruins. E agora a primeira coisa que eles fazem não é gritar com o povo, no sentido, a primeira coisa que eles fazem é uma contrição de coração, né? Rasga as vestes em sinal de humilhação mesmo. A segunda reação, a segunda atitude deles, disseram a toda a comunidade israelita. A segunda atitude que a gente pode copiar é a ideia deles de, tá bom, vocês querem fazer isso, façam. Não. Então deixa eles escolherem o errado. Não. Eles vão confrontar o povo. Então, mesmo em meio àquele turbilhão, os dois se humilham e agora vão falar a toda a comunidade. Eles vão lutar pelo bem das pessoas, mesmo as besteiras que falaram aí, né? No capítulo 13, no comecinho do capítulo 14, a gente se importa, vocês são nosso povo, né? Disseram a toda a comunidade de Israel. Aí continua. Aí eles começam a falar outra atitude deles, o olhar para as coisas boas. Ele vai dizer que a terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é excelente. Então, olha só, né, você está enfrentando lutas, né, na sua liderança, com pessoas, está enfrentando lutas na sua vida, no que for, né? Enxergar as coisas boas que Deus tem. Gente, Deus prometeu uma terra e a terra é excelente. Outra atitude deles, olha o versículo 8, que interessante. Esse versículo 8 nos mostra a fé. A fé em quem? Eu sou Josué, eu sou filho de Num, nós somos bravos guerreiros. É isso? O que o versículo 8 vai dizer? Se o Senhor se agradar de nós. A atitude dele é reconhecer, né? É Deus, é a fé em Deus. Olha que interessante. Nossos desafios é se o Senhor quiser, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra. Eles reconhecem a vontade de Deus, soberana de Deus. Eles reconhecem o poder de Deus, que é Deus quem faria eles entrar. Nós não precisamos nos enxergar como pequenos gafanhotos, porque na verdade depende da vontade de Deus e na verdade depende do agir de Deus na nossa vida. Então vocês estão entendendo que é uma atitude de quem confia em Deus, sabe que Ele é soberano e sabe que Ele age apesar de nós. Muito bem, Mila, pode falar. Mira tá aí? Acho que ela caiu. Quando ela entra de novo. Acho que ela caiu. Então vocês estão entendendo, né? Pode. Aí, quem levantou a mão de novo aqui? Deixa ela entrar que ela saiu aqui, pronto. Deixa eu só deixar ela entrar, pronto. Muito bem. Mila, quer falar? Rafa, perdão. Tranquilo. Você quer falar, Yasmin? Foi no botão errado. Então tá bom. Quando você tava falando disso, porque eles eram muito reclamantes, né? Murmurentos. Eu lembrei que, assim, no Antigo Testamento,
para outra. E nisso, ele ganhava por conta de Deus mesmo, do Senhor. Porque eu acho que em uma parte, não sei qual da Bíblia, mas que Moisés, não lembro, levantava, acho que o braço, a mão, não sei, ele tinha que ficar por um bom tempo, não sei se era algo que ele estava na mão, mas se ele abaixava, aí acabava que o povo dele acabava perdendo, e aí o outro povo conseguia ganhar. Então, assim, tem várias coisas que vão revelando, assim, na Bíblia, que o povo era muito ingrato, né? Podia fazer qualquer coisa, mas assim, acontece uma coisinha pequena, a fé dele já abalava já. Exatamente, isso é por causa da atitude, né? Da atitude das pessoas. Nós precisamos mudar nossas atitudes, precisamos mudar nossas reações, as nossas escolhas, nossas respostas, né? Aos nossos pensamentos, né? Então, em cima do que está acontecendo. Porque vocês perceberam que o acontecimento é o mesmo para os 12. Os 12 caminharam pelas terras, os 12 viram as coisas boas, coisas ruins, os 12 voltaram. Agora, qual foi a atitude dos 12? 10 tiveram uma atitude X e 2 tiveram uma atitude Y. Por quê? Provavelmente o coração diferente. E aí você vê, né, que até nessa questão de Moisés e outros, o que Deus queria era corações com uma atitude de confiar, né? Se o Senhor se agradar, confiar na vontade de Deus, e o Senhor fará a gente entrar, e confiar no poder de Deus. Então é isso que nós precisamos ter, precisamos confiar na vontade de Deus e confiar no poder de Deus. Quando a gente tem essa atitude de confiança, a nossa reação aos problemas ela vai ser diferente. Então quem não confia, tem uma doença muito grave, né? Então eu não estou confiando que Deus é soberano, que Ele vai estar comigo, né? Mesmo na doença. Então minha reação é murmurar, porque Deus, podia ser um presidiário, podia ser aquele assassino, podia ser aquele outro, né? Mas quem crê na soberania de Deus, se o Senhor quiser, a vontade do Senhor for essa, o Senhor nos fará entrar, o Senhor tem poder para tudo. Então, você entendeu que muda a perspectiva nossa diante dos problemas, né? Então sempre pense, eu estou agindo como os 10 espias negativos ou estou agindo como Josué e Caleb? Lembra que eles eram feitos do mesmo material, né? Eles estavam juntos. Não era questão de uma tribo, a tribo menor, a tribo maior, eram todos juntos. Mas a diferença aqui, até nesse trecho aqui do versículo 6, exatamente mostrando isso. Ele continua falando, olha só, no finalzinho do 8. Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará para nós. Então, entendendo que assim, o Senhor fará a gente entrar e lá a gente vai agir. Lá a gente vai ganhar. Não. Ele fará a gente entrar e Ele dará a nós. Até confia no poder de Deus, confia na soberania de Deus e confia que Deus é o quem provê todas as coisas. Ele vai nos dar essa terra, né? Que mana leite e mel. Agora, o versículo 9 está mostrando uma atitude errada. Olha só. Somente, para quem está meio perdido aí, a gente está em Números 14, tá? Números 14, 9. Somente não sejam rebeldes. Então, a atitude de ser rebelde é uma atitude boa ou ruim, né? É uma atitude ruim. Então, ser rebelde é uma atitude ruim. Mas qual é a ação de ser rebelde? Bom, lá em cima, o que o rebelde faz? A atitude de quem é rebelde. Murmura, reclama, vamos voltar então, eu preferia estar lá no Egito, né? Essa é a atitude de quem é rebelde. E aí, Josué e Caleb estão falando, não tem uma atitude de rebeldia. Não tem atitude de rebeldia contra Deus. Contra o Senhor, ele vai dizer, né? A outra parte do versículo 9. E não tenham medo do povo dessa terra. Então, o temor a homens, ao povo, é uma atitude ruim. E como acontece isso com líderes? Você que é líder, você que está à frente de pessoas, quantas vezes nós tememos a homens e não a Deus? A gente teme o que as pessoas vão pensar. Não estou falando em questão de pecado, né? Claro, se você tem um pecado, tem que ser tratado. Mas às vezes Deus está mandando você fazer uma coisa. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? Se não der certo? Eu não vou tentar. Por quê? A gente tem medo das pessoas, né? E hoje com essa mídia doida, né? Que tudo
tudo põe, tudo fica exposto, né? A gente quer só postar aquilo que nos interessa. Os meus erros, ninguém posta seus erros, né? Você posta seus erros? Eu creio que não, né? Mas isso é temor a homens, e que a Bíblia vai falar muito sobre temor a homens, né? Então, qual é a atitude negativa que você como líder pode ter? Rebeldia, temor a homens, não confiar em Deus, não confiar no poder de Deus, não se humilhar, né? Tudo isso seria atitudes negativas. E aí, no versículo 9 em diante, mais para frente, vai dizer: nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Mais uma atitude. Então, olha só que interessante, né? Aí dá quase uma pregação, né? Esse trechinho do 14, né? A soberania. Olha a atitude de Josué e Caleb. Por que eles... Povo, vamos lá, a gente vai conseguir sim. Por quê? Porque eles tinham certeza, eles confiavam no Senhor, eles confiavam na soberania do Senhor, eles confiavam no poder do Senhor, eles confiavam na provisão do Senhor e eles confiavam na presença do Senhor. Vocês entenderam? Então, querido, quando você começar a entender isso, essa confiança em Deus, as suas atitudes serão diferentes. Se você tem uma atitude de confiança no Senhor, a sua reação aos seus liderados, a sua reação à sua família, a sua reação com o vizinho, a sua reação vai ser diferente. A sua reação com uma doença ou com uma perda de emprego, ela vai ser diferente. Porque a sua atitude vai ser moldada ao que você está acreditando. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Não? Então vamos lá. E eu queria te perguntar, como você vê Deus? Como você enxerga Deus? Será que nós nos concentramos em seu poder, na sua promessa? Como você vê Deus? Tem aquela história, né, do indígena, né, que morava no meio da floresta, né, na África lá, mas nunca tinha visto um elefante, né? E aí eu perguntou pro pai dele: pai, que tamanho que é um elefante? Aí ele pega e leva o índiozinho, né, leva o menino ali e fala assim: olha lá, né? Ele viu um elefante lá longe. Ele fala: como é que você enxerga o elefante, né? Ele fala: o elefante é pequenininho assim. Aí eles vão andando, chega e vê o elefante. E agora, como é que você vê o elefante? O elefante é gigante, né? Nossa, o elefante é muito grande. Então como você vê a Deus, como mais perto você está de Deus, você vai enxergar ele maior. Quanto mais você se debruçar com a palavra, quanto mais você buscar a Deus, mais ele vai ser maior para você. E mais você vai confiar no quê? Como está aí no versículo 6, né? No poder de Deus, na presença de Deus, na provisão de Deus. Você vai conseguir mais isso. Então as suas atitudes vão ser diferentes, né? Ou será que você se concentra, nós nos concentramos nas circunstâncias e olhamos para os problemas? Então a questão, meu querido, a sua atitude vai refletir muito para onde você está olhando. Se você está olhando, né, na direção de Deus, ou se você está olhando na direção do problema. Tem uma frase, né, que eu não sei se alguém souber aí pode me ajudar, tá? Mas ela não é bíblica, mas ela é interessante. Ela fala assim, né? Não mostre para Deus o tamanho dos seus problemas. Mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Acho que é isso, né? Se alguém souber diferente aí, corrija aí, escreve aí embaixo para mim, tá bom? Mas é mais ou menos isso, né? Você olha para o problema e Deus, meu problema é enorme. Ou você olha para Deus, problema, o meu Deus é enorme. Então isso vai mudar as atitudes do seu coração, tá bom? E aí, na apostila tinha uma frase que dizia assim, ó: nossa atitude determina como vemos a Deus. Eu preferi mudar. Eu meti minha mão aí e eu preferi mudar. Você pode achar como você quiser, como você achar melhor, você deixa, tá? Mas eu prefiro assim: como vemos a Deus determina a nossa atitude. Eu acho que é mais bíblico isso, né? Como a gente vê a Deus vai determinar a nossa atitude, tá bom? Agora o ponto 3 aí, né, seguindo o nosso mapa aí, o que molda a nossa atitude? Agora sim, né? Vamos pensar em coisas que constantemente têm moldado a atitude das pessoas, seja cristã ou não, e como a gente pode lidar com isso, tá bom? Você começar a olhar, queridos, para as coisas que estão à sua volta, para as coisas que estão dentro de você, que tem moldado a sua atitude, a forma que você reage, que você escolhe, que você, né,
você escolhe as coisas, você responde às pessoas, ou você segue a sua vida, né? Tem as suas escolhas, seja profissionais, seja na vida cristã também, tá bom? Bom, primeira coisa é o ambiente à nossa volta. Vou pedir para alguém ler para a gente aí Provérbios 13, 20. Quem poderia ler para a gente? Provérbios capítulo 13, 20. Quem anda fala, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Você imagina aí, né? Quem anda no meio de o ambiente da sua volta, né? Quem anda com pessoas sábias, pessoas positivas, pessoas que demonstram a sua fé em Deus, né? Imagine isso, a constância disso, né? Você viu o povo, por que será que o povo reclamou? O povo andou 40 anos no deserto. E se você lembrar, foi 40 anos de resmungo, 40 anos de reclamação, 40 anos de incredulidade. E aí meio que a atitude daqueles homens refletiu aquele meio, né? Imagine o povo andando, maná de novo. E a criança cresceu, né? O menino tinha 10 anos de idade, agora está com 50 anos de idade, né? 40 anos no deserto, ouvindo reclamação, e agora ele vai reclamar. Por que a gente não voltou para o Egito? Vamos voltar para o Egito, né? Outro texto, olha a diferença, eu queria que você abrisse lá. Então, olha só, o povo ali reagiu absorvendo aquilo que eles, durante 40 anos, eles receberam. Agora, olha que interessante, roda a sua Bíblia lá para 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Você já conhece essa história, né? Eu acho que é a história mais conhecida da Bíblia, mas olha quando a gente olha por uma perspectiva de atitude, né? 1 Samuel 17, vamos ler o versículo 31. 1 Samuel 17 e o versículo 31. Todo mundo achou? Amém? 1 Samuel 17, versículo 31. Eu vou ler aqui, você acompanha aí, tá? A minha versão é a NVI, não sei se está igual a sua aí, mas acompanhe na sua versão aí. Olha que interessante. A história de Golias todo mundo conhece, né? Golias foi lá, ficou enfrentando, né? Ficou chamando o povo de Israel para briga, um para um, e ninguém quis, até que Davi vai levar a comida lá para os irmãos, e de repente se depara com essa situação. E Davi falando, né, perguntando, né, falando ali de Golias. E olha o versículo 31, olha a atitude de Davi. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar ele. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Atitude de coragem, atitude de confiança. Mas por quê? Olha a confiança de Davi. Olha a atitude de Saul. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Lembra lá que o povo, lá que a gente está lendo em Números, eles são grandes, eles são gigantes, nós somos pequenos gafanhotos. Saul está tendo a mesma atitude. Você é jovem e ele é lutador, guerreiro. Versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: o teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou da garra do leão
e das garras do urso me livrará da mão dos filisteus. Vocês conseguiram prestar atenção na atitude de Davi versus a atitude de... Pode falar, quem quiser falar. A atitude de Davi é uma atitude de confiança no Senhor, né? Ele reconhece que assim como o Senhor havia livrado ele, né, enquanto ele cuidava ali, o Senhor livraria ele mais uma vez. Perfeito. Você vê que, embora ele falou, eu matei o leão, né, eu fiz isso, mas ele atribui essa confiança a quem? Conforme a Fernanda falou e conforme está aqui, né? Versículo 37, né? O Senhor que me livrou das garras do leão. Ele confia no Senhor, né? Ele sabe que não foi ele, que não é pela habilidade dele. Queridos, isso serve para nós também. A gente pode ter a reação igual Saul, enxergar os desafios, enxergar as batalhas que Deus nos manda lutar com o olhar de Saul. Olha, ele é muito grande, nós somos pequenos. E Davi não está se enxergando grande, em nenhum momento. Não estou falando para a gente ter um ar de eu sou bom, eu sou capaz, não. Mas quando a gente fala assim, o ambiente molda a sua volta, qual que era o ambiente que Davi não morava num ambiente de guerra, né? Como era o ambiente que Davi morava, vivia, trabalhava? Qual era o ambiente dele? No campo, né? O que tinha lá? Ovelha, mato. Bestas feras. O quê? As bestas feras. E as bestas feras. Esse ambiente, meus queridos, esse ambiente, essas lutas de Davi prepararam ele para esse momento que é uma das histórias, acho que mais conhecidas da Bíblia, né? Mas você vê o ambiente ruim. Davi não viveu num palácio cuidado, mimado, estava no meio do sol, estava ali, às vezes à noite, acordado, protegendo. Então, você entende que as lutas que Deus dá na nossa vida, elas nos servem, esse ambiente, você pode ter duas reações, né? E a reação de Davi é confiar em Deus. Então, como que é a atitude de Davi? Ele não olhou assim, ai, meu pai me deixou, eu queria estar na guerra com meus irmãos, ai, eu tive que ficar cuidando de ovelha. Não, ele usou as lutas dele. Pode falar, Magno. É uma questão também desse texto, que às vezes a gente não percebe, o versículo 33, não, é o verso 32, porque Davi, ele não olhou a situação do tamanho do homem, mas as palavras dele estavam afetando o coração. Então ele falou, não desfaleça o coração. Então eles estavam olhando, né, para o tamanho, e Davi olhou que ele estava afetando o coração dos soldados, de Saul, estava todo mundo amedrontado, mas começou no coração, a atitude, né? Exatamente. Ninguém ali tinha enfrentado ainda Golias. Não foi uma perda no campo. As pessoas estavam sendo derrotadas no coração. Perceberam isso? Eles já estavam desfalecendo antes de lutar. E é exatamente isso. Deus tem uma obra pra gente. Deus tem uma missão, fazer discípulos de todas as nações. Deus quer que a gente viva uma vida santa. E às vezes, quando a nossa atitude ela é, vou dizer, covarde aqui entre aspas, ou medrosa, né, olhar para o homem, a gente vai desobedecer a Deus e a gente vai perder a primeira batalha que é no coração, né? Exatamente isso. Por isso que eu disse que a atitude é o coração. Quando Davi vê aquela ofensa, né, exatamente no versículo 32, né, ele vê aquela ofensa como ninguém, ele responde, né, ninguém deve ficar com o coração abatido. Pelo contrário, Davi quando vê aquilo, ele fala, eu vou lutar, né, ele entende. E aí o final vai esclarecer, né, Deus me livrou, pode falar. Eu ia falar justamente isso. Na verdade, eu acho que ele pensou assim, não afronta as pessoas, não. Deixa elas, assim como eu, acreditar no Deus, que tem poder, né? Eu acho assim, é como quem diz assim, você vai fazer
na vida alguém fica, né? Aquela questão negativa, né? Fica só as coisas ruins, né? E as pessoas às vezes deixam de encorajar umas das outras, né? Ou seja, encorajar no sentido de que essa coragem, essa confiança com Deus vem de Deus. Aham. Então, Exatamente. assim, quando uma pessoa vai viajar, não, porque a estrada está muito perigosa, não sei o quê, tem muito acidente, então, não, Deus é contigo. Independente do que vai acontecer, independente da circunstância, Deus é contigo. Uhum. Assim, às vezes a gente tem essa tendência, humanamente falando, né, carnalmente falando, de que acha que só acontecem as coisas ruins, né? No caso de Davi e Golias, qual era a tendência? Humanamente falando, ele ia ser esmagado. Né? Mas ele amou a Deus, a confiança, a obediência a Deus foi maior naquele momento. Exatamente. Uma coisa também que a gente pode perceber também que é de líder para líder, né? Então ele falou pro líder, né? Pro rei Saul. Então é questão da liderança, né? Joia. O quanto a gente pode estimular. Interessante que mostra o quanto a gente pode estimular outros também. A nossa atitude ela pode ajudar outros também. Exatamente. E uma luta nossa, quando a gente vai. Desculpa, Rosilene, pode falar. Verdade, essa é uma verdade que você não falou aí, é uma questão de capacitar outros, né? Capacitar e delegar, ou seja, quando ele fala aí um líder falando para o outro, imagina aí que coisa linda, né? E Deus mesmo. Exatamente. Um rei, um futuro rei falando pro rei, né? E pensa só quando a gente quer evangelizar uma pessoa e a gente fica travado, às vezes o inimigo vai falar, não, para que você vai falar de Jesus para essa pessoa, né? Você não vai ter argumento suficiente. Não é pela nossa força, irmão. Quando Deus manda a gente pregar o evangelho, né? Nós temos que obedecer. Quando Deus manda a gente fazer ação, a gente, por exemplo, a gente investir nossos recursos no reino, nosso tempo, nossa vida, né? Seja para discipulado, seja para missões, seja para evangelismo. Muitas vezes a gente vai pensar sempre no inimigo. A gente vai pensar que a gente não vai conseguir, mas a gente tem que lembrar que não é nossa força, que a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. Seja para fazer a obra do que o Senhor tiver pedido para mim e para você, né? Então quando a gente começa a olhar exatamente com o olhar de Davi, sabendo que o ambiente à volta de Davi proporcionou ele a entender que Deus livrou da boca do leão, que livrou, né, que ajudou ele a livrar as ovelhas do leão. O mesmo Deus que estava ali no dia a dia, né, no corriqueiro de um pastor, de um simples, né, entre aspas, pastor, é o mesmo Deus que vai cuidar de um guerreiro. O mesmo poder que um pastor, quem está pregando, de um missionário, de um evangelista, é o mesmo Deus que age com uma criança, né? Com uma criança falando de Jesus na escola, com um adolescente, com um jovem. Não tem diferença, não tem. Deus usa a todos, né? Então, irmãos, o ambiente à nossa volta, ele faz diferença. A questão é como a gente reage a isso, né? Por exemplo, tem o lado negativo, né? Olha só, 1 Coríntios 15:33. Vamos para o Novo Testamento aqui, depois eu vou para o Salmo de novo. 1 Coríntios 15:33. Deixa eu ver se eu não anotei errado. Eu sempre troco o primeiro por segundo. Vamos lá. 1 Coríntios 15:33. Olha só que interessante. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, você entendeu que as más companhias corrompem os bons costumes. Um pai e uma mãe ensinam o filho, né? Vai ensinando, tal. E aquele filho começa a andar com a molecada, começa a andar com a bandidagem, né? O que vai acontecer? O ambiente vai começar a influenciar ele. Ou ele vai sair daquele ambiente, não vai aguentar, né? Ou ele vai influenciar, ou ele vai ser influenciado. Não tem como os dois ficar neutro, né? Não tem como, né? Então, o ambiente, ele vai influenciar as suas atitudes, sim. A pergunta é como você reage, como Davi, como Saul, né? Como quem você age, né? O Salmo, muito conhecido, o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é bem-aventurado, por quê? Ele não está deixando... Não quer dizer que a pessoa tem que sumir do mundo.
né? Que a pessoa tem que morar num monastério, não é isso. Mas é que ele não... você vê que é um passo do ambiente envolvendo ele. Bem-aventurado o homem que não anda, né? Então ele está andando, ele se assenta, ele participa, né? Então ele está deixando o ambiente contaminar ele da forma ruim. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Esse é o antídoto, né? O antídoto é a palavra de Deus. Qual é o ambiente que tem te ajudado nas suas atitudes? As pessoas negativas, pessoas que com palavras, né? Às vezes quem aqui tem um trabalho, né? Trabalha em equipe, aí tem aquelas mulheres que falam coisas ruins, né? Dão ideias ruins para você, pro homem, tanto faz, né? Então isso é o que molda as suas atitudes, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aí Romanos 12:2 vai dizer exatamente como é o antídoto, né? O antídoto, sim, conforme o Salmo é buscar a palavra de Deus, e Romanos 12:2 vai dizer não se amoldem ao padrão do mundo. Então o mundo ele está tentando te amoldar. Você não vai se amoldar, pelo contrário, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E Hebreus 10, se você quiser anotar, Hebreus 10, 24 e 25, que vai dizer que a gente deve, sim, estar em contato, reunido com outros irmãos, e aqueles vão nos estimular a fazer boas obras, né? Então, 1 Coríntios 15, 33, Salmo 1, Romanos 12 e Hebreus 10, 24 e 25. Então, você percebeu como o ambiente pode amoldar, pode... como é que fala? Ele vai influenciar, né? Ele vai moldar suas atitudes. Então a gente tem que sim cuidar com o nosso ambiente. Eu queria convidar você, enquanto eu vou fechar essa sala, eu queria que você lesse Filipenses, escreve aí, Filipenses 4, 12 e 13. Vai lendo enquanto eu fecho essa sala e abro outra, tá bom? Filipenses 4, 12 e 13. O que você acha que esse texto fala com a gente em relação àquilo que molda a nossa atitude, tá bom? Filipenses 4, 12 e 13, tá bom? Oi. Só pode Paulo, né? Ele diz que ele aprendeu a estar potente, né? Tanto na fartura quanto na circunstância também, né? Aham. Isso é o quê? A necessidade. Isso não são... Da vida. Exatamente. O que moldou a atitude do coração de Paulo? Eu vejo muita gratidão e confiança no Senhor. Isso. Independente das circunstâncias, ele era grato e ele confiava em Deus, né? Jóia, essa aí é a resposta de uma atitude de quem crê em Deus. Mas o que levou ele a isso? Não foi o ambiente, foi... As circunstâncias que ele vivenciou, os momentos que ele passou. Jóia, as circunstâncias, os momentos, a gente vai chamar isso de as experiências que ele... Experiências que ele teve, né? Então, por exemplo, ele passou por fome, passou por naufrágio, passou por apedrejamento, sofrimento. Mas aqui, se você olhar o texto, não foi só sofrimento. Olha que interessante, né? Sei que é passar necessidade e sei que é ter fartura. Ele teve experiência em comer muito bem, coisa boa, e teve experiência em passar fome, né? Ele aprendeu o segredo do contentamento. Isso porque as experiências foram que ajudaram Paulo. Então você tem vários exemplos de pessoas que as experiências dele, da vida que eles passaram, os ensinaram. Por exemplo, Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Foi uma experiência ruim. Quando ele nega a terceira vez, o galo canta, ou quando o galo canta 3 vezes, né? Depende do evangelho aí, mas aquela experiência foi tão ruim para ele, né? E ele sai triste ali, foi uma experiência ruim.
Depois Jesus vai perguntar para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E lá em Atos, capítulo 1, versículo 15, você vai ver o quanto Pedro cresceu. Pedro se torna um dos líderes, um dos maiores líderes da igreja cristã. Pedro aprendeu sim com as suas experiências, ou seja, com seus erros e os seus acertos, com aquilo que ele sentiu na pele. Não as pessoas, nem tanto, mas ele aprende com as experiências boas e negativas. Outra pessoa, quer ver? José no Egito. Quais foram as experiências de José no começo da vida dele, com 17 anos mais ou menos? Foi rejeição, foi a inveja dos próprios irmãos, né? A traição dos irmãos em vendê-lo para a caravana dos medianitas, né? Rejeição, inveja, né? Traição. E depois a mulher de Potifar também, né? Uma calúnia, uma mentira, injustiça. Essas foram experiências que José passou. E qual foi a atitude de José? Quando os irmãos estão lá, né? Já tá dominando tudo, né? O que José fala? Agora vou me vingar de vocês. Vocês fizeram... Foi isso que ele falou? Não, ele disse que ele não precisava ter medo. Não precisava, né, se preocupar. Por quê? Não ter medo. Porque ele não ia fazer, não iria tratar eles da mesma maneira como eles trataram, né, José. Joia, mas o que motivou? O que motivou ele falar? Ele entendeu, né, que Deus usou tudo isso para moldar, primeiramente, o coração dele, mas para uma coisa boa. Foi uma coisa ruim que aconteceu com ele, a tristeza e tudo mais, mas lá na frente, né, Deus, na sua soberania, preparou ele como governador, e aí a salvação, né, de muitas vidas, por conta da fome. Ele entendeu que Deus usou a experiência ruim da rejeição dos irmãos, a de Potifar, a mulher de Potifar. José reconheceu isso, exatamente, Mari. Deus transformou o mal em bem. Ele reconheceu isso. Essa foi a experiência que José teve na pele dele, né? Ele sentiu a traição, sentiu o abandono, a injustiça, mas ele vai entender que Deus permitiu isso para que todos estivessem vivos, né? Então, queridos, o que eu queria dizer é, quando você olha aqui para Paulo, né, Filipenses, tem esse versículo na sua mente, né, que vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso naquele que me fortalece, irmãos, pode ser um versículo que a gente tenha na ponta da língua, mas não no sentido de, eu vou fazer essa prova e posso passar porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou fazer isso e vai dar certo porque tudo posso. Não. Paulo está dizendo que a atitude dele de conseguir suportar, de conseguir de confiar em Deus, porque Deus o fortalece, seja na fartura, seja em tudo aquilo, né? Então, tudo posso naquele que me fortalece sim uma atitude de coração, é uma atitude da liderança que tem que ter. Você pode suportar, você pode obedecer a Deus porque Ele te fortalece. É exatamente isso. Então, pode falar, Magno. Não, só rapidinho. Você está falando dessa questão de bem do mal para o bem, né? E se você olhar o versículo 14, ele diz assim: todavia fizeste bem, associando-me na minha tribulação. Então aqui é quando ele aprendeu, né? As coisas ruins, mas aí ele aprendeu que Deus transformou em bem. Porque foi passando por isso que ele aprendeu a depender da igreja, receber uma oferta de alguém, vai trabalhar a humildade, que ele não era superior, que ele não era o grande apóstolo, mas ele precisava dos irmãos, precisava da igreja, e Filipenses foi uma igreja que ajudou ele nesses momentos. Perfeito, muito bom. Então você percebe como o que molda a nossa atitude, o ambiente à nossa volta, nossas experiências, e também tem a ver com aquilo que a gente passou, com as pessoas que a gente vive. Pode ter as coisas boas, as influências negativas ou positivas, mas a questão é a atitude do nosso coração, que tem a ver com a terceira questão que molda a nossa atitude. Então, em cima do seu ambiente, está à sua volta, e as suas experiências, aquilo, assim, em relação às experiências, olha só, nossas atitudes são moldadas por experiências positivas e negativas. No entanto, a Bíblia ensina
nos que podemos optar por ter uma atitude positiva. É essa a questão. Como a gente vai reagir às experiências? Como a gente vai reagir ao meio? Então a gente precisa buscar ter atitudes positivas, que agradam a Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. Ao nos concentrarmos na bondade de Deus, confiarmos no seu plano, escolhermos ser positivos e rodearmos-nos de pessoas positivas, podemos desenvolver uma atitude positiva, que terá impacto em todas as áreas da nossa vida. Então, José, Paulo, o Josué e Caleb pensaram o quê? Na bondade de Deus, no plano de Deus. E isso fez com que a atitude deles fosse positiva. Então, depende muito para onde você está olhando, né? E aí, a terceira questão que amolda, querida, essa aqui é o cerne de tudo, né? É a nossa fé. 1 Coríntios 13:13. Olha o que está lá em 1 Coríntios 13:13. Acho que você já conhece esse versículo de cor, né? 1 Coríntios, capítulo 13:13. Fala sobre... O versículo do capítulo 12 vem falando sobre dons, né? Mas o 13 vai falar sobre o amor. Mas no finalzinho ele vai dizer: assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Mas a fé é aquilo que vai... A fé, a esperança e o amor, né? É aquilo que vai estar lá na frente. Você pode colocar fé aqui, pode colocar esperança, pode colocar amor. É tudo aquilo que vai... Por exemplo, quando alguém faz uma coisa ruim, você tem fé que Deus está no controle. Quando você ama aquela pessoa como a si mesmo. Quando você tem esperança de que tudo isso aqui vai redundar para a glória de Deus, as suas atitudes vão ser diferentes, né? Vocês lembram dos heróis da fé? Aonde é que estão os heróis da fé? Quem saberia dizer? Qual livro e qual capítulo? Hebreus, capítulo? Hebreus 11, exatamente. E vai dizer, por exemplo, olha, Hebreus 11:3, quando fala ali de Caim e Abel. Hebreus 11:3. Olha que interessante. Hebreus 11:3. Olha a atitude de Abel, perante a sua fé. Hebreus 11:3. Não, desculpa, errei aqui. Hebreus... Acho que é o 7. Estou errado aqui. 4, versículo 4. Hebreus 11:4. Olha só aqui o que acontece com Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi recebido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas. Qual foi a atitude de Abel? Ofereceu um sacrifício superior. Ofereceu o animal, né? O salário do pecado é a morte, um animal morreu. Mas por que ele fez isso? Por causa da fé. A fé dele, e tanto todos os outros aqui, né? De Noé, de Abraão, sempre a atitude dessas pessoas está ligada à sua fé. Por que Abraão vai oferecer Isaac? Por causa da sua fé e obediência. Então, querido, nossas atitudes vão ser boas quando a nossa fé estiver direcionada, né? Estiver direcionada em Cristo, em Deus, em obediência a Ele. Tá bom? E para terminar aqui, olha só. Embora o ambiente e as experiências influenciem a atitude, então a gente sabe que o ambiente, as pessoas, as nossas experiências, elas vão influenciar nossas atitudes. Mas é a fé a fonte mais forte da atitude. Porque a nossa fé, irmãos, ela vai influenciar muito a forma como percebemos o mundo e interagimos com os outros, orientando nossas atitudes e comportamento. Muitas vezes nossas atitudes são erradas porque nossa fé é pequena. Muitas vezes nosso comportamento é pecaminoso porque nossa fé é ruim. Quando a gente peca, irmãos, vamos supor que eu peco em casa, eu peco, acho que pegar um dinheiro na empresa, a minha fé naquele momento é de que Deus não está vendo. Mesmo que eu sei que Deus está vendo, mas a minha fé é que Deus não está vendo, que Deus não vai se importar com isso. A fé pode transformar nossas atitudes, guiando-nos para uma perspectiva mais positiva, resiliente e compassiva da perspectiva de Deus. Ou seja, irmãos, a sua fé em quem Deus é, no amor, no poder, no caráter de Deus, que Ele supre, que Deus está presente, tudo aquilo que a gente leu lá em Números, ela vai transformar, irmãos,
as nossas ações, nossas reações, nossas atitudes, nosso comportamento. Então talvez se você tem um filho, por exemplo, que está tendo atitudes ruins, um filho está sendo desobediente na escola, seu filho está sendo rebelde, seu filho está sendo seu sobrinho, sei lá quem, ou aquele irmão da igreja, o coração dele, o meio do iceberg dessa pessoa está a fé em quem Deus é, em quem Ele é. A crença dele está permitindo essas ações erradas, né? Então, quando a gente vai confrontar uma pessoa no pecado, a gente tem que ir mais no coração dessa pessoa. Como é que está a sua fé em Deus? Você realmente crê em Deus? Você realmente entregou sua vida para Jesus? Porque parece que os seus frutos não estão mostrando o que está no seu coração. Irmãos, isso serve para nós. Nossas atitudes estão ruins, temos, Senhor, sonda o meu coração, né? Vê o que tem aqui errado, né? Me guia para o caminho eterno, tá bom? E o quarto aqui, que a gente já está chegando no final, como eu posso... Bom, só para você que se quiser anotar, na verdade, né? O que molda a nossa atitude? Meio ambiente, a experiência, mais a fé. Como desenvolver uma boa atitude? Vamos lá. Coisas práticas. O que eu posso fazer para melhorar as minhas atitudes? Como eu tenho agido em casa, como eu tenho agido no trabalho, na rua, com a vizinhança, no meu grupo, na minha célula, na igreja. Então, coisas que podemos fazer que podem moldar nossa atitude de uma forma positiva, tá bom? A primeira coisa, renove a sua mente. Que versículo vem à sua mente quando falamos isso? Qual versículo? Transformar a nossa mente, né? Joia, Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Muito bom. Mais algum versículo? Mais alguém? Filipenses 2, 12, 13. Filipenses 2, 12, 13. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação. Joia. O que mais sobre a mente? Mais algum versículo? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Esse aqui está na apostila. Os pensamentos, né? Isso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é certo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Se alguma coisa é excelente e louvável, pensem nessas coisas. Irmãos, aquilo que está circulando em nossa mente, né? O que a gente tem pensado, né? O que a gente tem se alimentado, os versículos, né? Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Ter a palavra viva, né? Ruminando ela, passando ela em nossa mente, né? Isso vai fazer com que nós tenhamos atitude. Efésios, gosto muito de Efésios 4, 22, 23, né? Despojar do velho homem, renovar e revestir do novo homem. Renovar a mente. Somente renovando a mente a gente vai conseguir se revestir do novo homem. É como você tomar banho, você trocar de roupa e não tomar banho. Não sei se você já fez isso. Trabalhou o dia inteiro, todo sujo, só troca a roupa. Né? Eu já tive um filho que fez isso, né? Ou tomou aquele banho de gato, né? Em 1 minuto, só jogou água. Não adianta, né? A sujeira de dentro. Então é renovar a mente, né, irmão? Despojar das velhas atitudes, renovar a nossa mente. Quais são as verdades de Deus que tem que martelar em nossa mente? Irmão, renovar a mente é a gente entender quais são as verdades de Deus que tem que estar firmes na nossa cabeça para que a gente possa ter atitudes de acordo com a vontade de Deus. E isso não é assistindo Big Brother, né? Não são psicólogos que vão conseguir fazer isso. Eu sei que tem suas ações, a psicologia, mas não é a psicologia que vai renovar a nossa mente. É a palavra de Deus, é se aproximar dele, é conhecer a Deus, é a oração, né? Outros textos mais, eu tenho exemplo aqui de 2 Coríntios 10, 5. Levar os pensamentos cativo a Cristo. É pegar os nossos pensamentos e colocar eles na mão de Jesus Cristo, né? Tá certo? Bom, além de... Pode falar, Sabrina. Vocês também 3:2 fala, pensai nas coisas que são de cima e não são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. Não passageira, né? Perfeito. Ó o John ali, ó.
1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios, deixa eu ler aqui. 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Perfeito. Então, irmãos, como ter atitudes que agradam a Deus? Primeiramente, é renovando a nossa mente, pensando nas coisas do alto, passando por esse crivo de Filipenses 4:8, pensando naquilo que é verdade. Isso é verdadeiro, isso é respeitável, isso é justo, né? Muito bem. Segunda coisa que podemos fazer, que podem moldar nosso pensamento. Mude os relacionamentos. Mude os seus relacionamentos. Provérbios 22:24, se você souber outro versículo aí, você pode acrescentar também. Provérbios 22:24-25 vai dizer: não façam amizade com uma pessoa de temperamento explosivo. Não se associe com alguém que se irrita facilmente. Ou você pode aprender seus costumes e ser enredado. 1 Coríntios 15:33, não se enganem, as más companhias corrompem os bons hábitos, ou os bons costumes. A gente já leu isso antes, né? Isso quer dizer que eu não posso mais andar com pessoa do mundo, eu não posso mais andar com pessoas perdidas? Não, não é isso. A questão, Salmo 1, exatamente. A questão é de relacionamento. Então, se você está andando, você tem que entender quem você influencia e quem te influencia. Então, por exemplo, Jesus andava com pecadores, prostituta, andava mas ele estava ali com o objetivo de influenciar, né? E os discípulos, então você tem que entender quem são os seus relacionamentos saudáveis, seus melhores amigos, com quem você se abre. Numa empresa, por exemplo, se uma mulher falar assim, eu estou tendo problema com meu esposo, a maioria vai falar, larga ele. Se um homem está no emprego lá e fala assim, nossa, minha esposa fez isso, os homens vão falar, larga, pega outra, né? Então, eu estou buscando o quê, né? Agora, essa questão, queridos, né? Precisamos mudar os relacionamentos. Então, com o mundo, nós temos que ter um relacionamento de levar o evangelho. É esse o relacionamento que nós temos que ter com as pessoas do mundo. A gente tem que ser sal e luz, né? É exatamente isso. Não é isolamento. Mas as pessoas que vão nos relacionar, vão nos ajudar a crescer na fé, tem que ser pessoas saudáveis. Tanto que Paulo, em 1 Coríntios, o 1 e 2 eu não lembro, tem aquele jovem lá que estava tendo relação com a madrasta, né? Paulo vai falar que ele tem que ser expulso da igreja. Você tem que ser cortado o relacionamento com ele. Então, esse é o tratamento, né, de Mateus 18, se eu não me engano, né? Se o seu irmão pecar contra você, vai com ele, né? Se ele te ouvir, você ganha o seu irmão. Se ele não te ouvir, você traz mais 2. Se ele te ouvir, você ganha o seu irmão. Se ele não ouvir você nem a igreja, não tem mais esse relacionamento com ele, né? Entendeu? Tem que ser cortado o relacionamento. Então, o que quer dizer isso? As pessoas que estão te influenciando. Então, as minhas atitudes vão ser influenciadas muito pelas pessoas que me orientam, com quem eu me aconselho, com quem eu tenho a minha vida, né? Tá bom? Então, diferente de evangelismo. E agora, por último aqui, mude o ambiente, né? Se eu tenho que mudar, renovar a minha mente, renovar as pessoas, agora mudar o ambiente. O que no ambiente te influencia mal? Me digam aí. Não são pessoas, tá? Não é o vizinho, não é o familiar, não é o amigo do trabalho, não é a minha mente. O que é o ambiente que pode me ajudar a ter uma atitude boa ou ruim? O que é esse ambiente? O que você diria? Alguém tem alguma sugestão? As dificuldades financeiras? Pode ser. Depende de onde você vai buscar o dinheiro. Se você for buscar num agiota, aí vai ser problemático. Isso. O ambiente é as coisas que influenciam nossa mente, né? Tá muito ligado com renovar a mente, mas o ambiente é aquilo que você assiste, aquilo que você lê, as conversas que você tem a ver com relacionamento? Tem, mas eu posso estar no meio do mundo,
Mas qual é a conversa que eu estou tendo no mundo, né? Então, sim, as mídias, livros, tem livros bons, livros ruins, né? Essas coisas destroem ou constroem? Os ambientes que eu tô, né? Eu lembro de um rapaz que chamava Paulo, numa comunidade ribeirinha que eu trabalhei, e o Magno conheceu o Paulo também. E aí ele falava que não ia jogar mais futebol lá com as pessoas, porque ele sentia que aquele ambiente do futebol ali fazia mal para ele. Eu falei, Paulo, mas por que você não quer mais jogar bola? A Bíblia não diz que a gente não pode mais jogar bola. Ele falou, não, porque eu sei que aquela roda, aquele ambiente do futebol faz mal para mim, né? Fazia mal para ele porque tinha bebida, tinha outras coisas mais, né? Então, queridos, como que eu posso desenvolver uma boa atitude? É aquilo que você está lendo, a palavra de Deus, ler bons livros. Não estou dizendo para não assistir televisão, mas existem coisas boas na televisão. São poucas, mas existem coisas boas na televisão. Existem canais bons no YouTube que você pode assistir, né? Abrir a palavra de Deus, ter conversas com pessoas, o seu tempo no WhatsApp, né? Então, mude o seu ambiente também, né? Faça o que for preciso para ter uma atitude semelhante de Cristo. A pergunta é, isso que eu estou alimentando a minha mente, esses relacionamentos, esse tempo que eu gasto na internet, na televisão, eles me ajudam a ter uma atitude de Cristo ou uma atitude de Adão? De Cristo ou para Adão? E aí, irmão, só para a gente fechar aqui, como desenvolver uma boa atitude? Renove a sua mente, mude seus relacionamentos e mude também o seu ambiente. Eu queria só concluir dizendo o seguinte: nossa atitude tem um grande impacto em nossas vidas e em nossa liderança. Faça a diferença. Não seja como os 10 espias, que só viam problemas. Seja um líder como Caleb, Josué, como Davi, como Paulo, que enfrentou o futuro com uma atitude boa e positiva. Outras pessoas podem nos influenciar e suas atitudes podem nos impactar, mas nós escolhemos a nossa atitude. Ou seja, querido, não bote a sua... eu fiz isso porque o outro fez isso. Não, nós podemos escolher nossas atitudes. Continuando a leitura aqui. Nossa personalidade pode nos influenciar, mas nós escolhemos nossa atitude. Não escolhemos nossas circunstâncias, mas escolhemos nossa atitude. Não podemos mudar o nosso passado, a nossa história familiar ou as coisas que nos aconteceram, mas escolhemos a nossa resposta a todas essas coisas com a nossa atitude. Os homens e mulheres de fé em Hebreus 11 sofreram horrivelmente, mas mantiveram o foco em Deus e viveram e morreram com fé. A fé não vê os resultados como uma medida de sucesso. Estes homens e mulheres escolheram manter uma atitude positiva de fé. Quem nos dá a nossa atitude? Ninguém nos dá a nossa atitude. Nós escolhemos. Vamos liderar outros com uma atitude de fé semelhante a Cristo. Tá bom, queridos? Esse é o nosso desafio. E eu queria só terminar que você fizesse isso aqui bem rapidinho, em 1 minutinho. Faça aí num papel esses 7 corações, tá vendo? Esses 7 corações, deixa eu ver se eu consigo aumentar para você ver melhor. Deixa eu ver se vai aumentar aqui um pouco, acho que não. Não vai aumentar. Você está conseguindo ler aí? Tem esses 7, né? Um coração servo, de atitude de servo, um coração... E aí eu queria que você fizesse 7 corações e você desse uma nota. Ninguém precisa ver essa nota, tá bom? Você desce essa nota aí. Como anda o seu coração? Lá para baixo é Adão e Eva, né? É nota 0. Você pode botar nota 0 ou você pode fazer uma carinha se você quiser, tá bom? E lá em cima é o Jesus, né? Então, como tem sido as atitudes do meu coração em relação a servir os outros? Aí você pode botar aí de 0 a 10, você pode botar uma carinha triste, uma carinha média ou uma carinha feliz, tá bom? Em relação à humildade e gentileza, como tem sido as atitudes do meu coração? Em relação à compaixão, a perdoar os outros, como tem sido as atitudes do meu coração? Em relação à integridade e verdade, como tem sido, né? De 0 a 10. E capacidade, como que tem sido a minha atitude de capacitar outras pessoas e delegar as tarefas? Tem sido bem ruim ou tem sido ótima, tá bom? E por fim, como tem sido minha atitude de amor, sacrifício pelas pessoas e amor a Deus sobre todas as coisas, tá bom?
faça isso, né? E depois você ore. A gente vai desligar aqui. E aí depois você ore diante disso e fala, Senhor, me ajuda a ser mais parecido com Cristo do que com Adão e Eva, tá bom? Fica essa tarefinha para você e vamos encerrar